vamos começar agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo no empate contra o Vasco, jogo pelo Campeonato Brasileiro, partida que terminou em 1-1. Rossi. Bom, o Rossi fez uma ótima partida, né? É claro que você pode destacar que no gol do Vasco, ali no primeiro momento, parecia que ele ia sair na bola, mas ele viu que não iria dar para chegar e ele recua. E aí o Arraian faz o gol na segunda trave, mas o Rossi fez ótimas defesas na partida, fez uma excelente defesa antes mesmo do Flamengo sofrer o gol no lance de cobrança de escanteio. Ele fez uma defesaça. No segundo tempo ele voltou a fazer mais uma grande defesa. Então, assim, dá para dizer que o Rossi teve uma boa atuação. Então, para mim, o Rossi não foi bem. Bom, se o Flamengo conseguiu conquistar um ponto, muito foi por conta do goleiro Rossi, que fez algumas boas defesas ao longo dos 90 minutos. O Rossi é de longe um dos melhores jogadores do Flamengo no clássico contra o Vasco. Vai para a lista do foi bem. Emerson Royal. Bom, eu gostei muito da atuação do Emerson Royal, especialmente na parte ofensiva. O Emerson Royal participou de bons ataques ali do Flamengo, especialmente pelo lado direito. Ele, por exemplo, fez o cruzamento ali na chance do gol do Flamengo, que ele faz o cruzamento, o Bruno Henrique finaliza para o gol e o goleiro do Vasco faz ótima defesa. Depois o Carrascal faz o gol no rebote. Se eu não estou errada, acho que no segundo tempo, não sei se é ele que faz o cruzamento, que o Samuel Lino acaba cabeceando a bola para fora, né? Não cabeceia a bola na direção do gol. Ali, não sei se foi o Emerson Royal que fez o cruzamento, mas mesmo assim o Emerson Royal participou de bons ataques do Flamengo. Gostei da atuação ofensiva do Emerson Royal. É verdade que defensivamente teve alguns momentos que ele teve dificuldade na marcação ali, alguns jogadores do Vasco conseguiu ganhar alguns duelos contra ele. Ainda assim, eu achei uma boa atuação do Emerson Royal, então para mim ele não foi bem. Bom, eu e a Mayara temos opinião completamente oposta em relação ao lateral direito do Flamengo. A Mayara aí falou da parte ofensiva e eu vou falar da parte defensiva. Muito instável defensivamente, com medo de ir nas jogadas. Se o Flamengo poderia até ter tomado um gol em um momento ali no início do jogo, quando ele não diminui espaço. Um jogador que, na minha opinião, mal posicionado, com medo de ir na bola, errando passes. Foi ok na parte ofensiva, nada de especial, mas para mim tá na lista do foi mal. Bom, como a Mariana acha que ele não foi mal e eu acho que não foi bem, então vai ficar na atuação mediana. Danilo, todos os defensores do Flamengo, eu gostei da atuação do Danilo. Eu achei que o Danilo foi bem defensivamente, estava bem posicionado em vários lances, ganhou a maioria dos duelos aéreos. Gostei da atuação do Danilo. Inclusive, o Danilo tentou em vários momentos participar da troca de passes, inclusive no campo de ataque. Teve momentos mesmo, já na reta final do jogo, que o Danilo foi para o campo de ataque ali tentar participar, trocar passes com os companheiros ali. Eu gostei da atuação do Danilo, então para mim o Danilo não foi bem. Bom, para mim o Danilo tá na atuação do mediana. Acho que foi uma atuação nem boa nem ruim, mais perto do que foi da maior parte dos jogadores do Flamengo. Podemos dizer que o Danilo foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas isso não significa necessariamente que ele foi bem. Então ele tá na minha lista da atuação mediana. E aí? Vou botar ele na lista do foi bem. Apesar de termos opiniões diferentes, o Danilo vai para a lista do foi bem. Léo Ortiz. Bom, eu não gostei tanto da atuação do Léo Ortiz. Em vários momentos o Léo Ortiz teve dificuldades ali para trocar passes ali pelo lado esquerdo. É óbvio que ele, sendo destro, jogando pela esquerda, tem bem mais dificuldades do que quando joga pelo lado direito, que ele vai muito bem pelo lado direito. Assim, teve dificuldades em alguns momentos, teve alguns passes do Léo Ortiz que não foram tão bons assim, até mesmo na parte defensiva eu não achei um grande jogo do Léo Ortiz. Então, para mim, o Léo Ortiz está na atuação mediana. Bom, para mim a atuação do Léo Ortiz é horrorosa. É mais ou menos isso. O Léo Ortiz muito mal atuando pelo lado esquerdo, perdido, não conseguindo acertar bons passes, se enrolando na bola parada com o Saul, muito mal pela ponta esquerda com o Ayrton Lucas. Para mim a atuação do Léo Ortiz é uma das piores dele com a camisa do Flamengo, então ele está na minha lista do foi mal. Então, bom, o Léo Ortiz vai entrar na lista do foi mal. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas teve algumas boas jogadas ofensivas, mas o Ayrton Lucas teve bastante dificuldades na parte defensiva. O Ayrton Lucas realmente teve dificuldades de marcar o Ryan. Não foi um bom jogo do Ayrton Lucas. Para mim, ele está na atuação mediana. Bom, o melhor jogador em campo foi o Ryan. Quem estava marcando o Ryan? Ayrton Lucas, o que significa que o jogador que estava marcando o melhor jogador em campo foi muito mal. Então, o Ayrton Lucas, na minha opinião, nada que ele tenha feito ofensivamente agrega em nada,
se você pensar que defensivamente ele foi muito mal. Muito mal. Assim como o Léo Ortiz, muito mal defensivamente. O Ryan ganhou praticamente todos os duelos do Ayrton Lucas. Então, pra mim, o Ayrton Lucas está assim na lista do foi mal, assim como o Léo Ortiz. Então, Ayrton Lucas vai para a lista do foi mal. Alan. Bom, eu gostei muito da atuação do Alan. O Alan conseguiu acertar alguns bons passes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, muito participativo. Inclusive o lance que se inicia no gol do Flamengo, que o Everton Cebolinha finaliza a bola no travessão e depois segue a jogada e o Flamengo faz o gol. Começa com um bom lançamento do Alan. O Alan muito participativo, encontrando bons passes, seja passes longos, seja viradas de bola ou passes entre linhas. Gostei bastante da atuação do Alan. Hoje o Alan, por exemplo, não fez muitas faltas desnecessárias. Gostei bastante da atuação do Alan. Inclusive, para mim, o Alan foi um dos melhores jogadores do Flamengo nessa partida. Então, para mim, o Alan foi bem. Para mim, o Alan tá na lista da atuação mediana. Posso dizer que o Alan nem foi bem, nem foi mal. Ele foi um dos melhores, sim, jogadores do Flamengo em campo, e isso fala muito sobre a atuação do Flamengo. O Alan conseguiu, sim, fazer alguns bons lançamentos, mas a saída de bola do Flamengo também não ter ido também passa pelo Alan. O Alan é um jogador que, por mais que tenha, assim, qualidade na troca de passes perto de Jorginho, é limitado. No meio de campo é um jogador que sofre muito em duelos, essa que é a verdade. Não é de hoje, a gente já está acostumado. Uma diferença da partida de hoje é que o Alan não cometeu tantas faltas como geralmente ele acaba cometendo ao longo dos 90 minutos. Mas eu deixo bem claro, para mim, o Alan está na lista da atuação mediana. Mas, desta vez, eu vou com a Maiara e vou colocar ele na lista do foi bem, mas quero deixar bem claro que, para mim, é a atuação mediana. Não gostei da atuação do Saul, até boa parte do jogo. Achei que o Saul hoje teve alguns momentos que teve algumas dificuldades ali para fazer a saída de bola. O Saul, por exemplo, que ganha muitos duelos, não estava ganhando tantos duelos assim. Então, achei que a atuação do Saul estava bem mediana. Porém, após as entradas do Pedro e do Arrascaeta, achei que o Saul melhorou demais na partida. Inclusive, a partir dali, eu achei que o Saul foi o melhor jogador do Flamengo após a entrada de Arrascaeta e Pedro no jogo. O Saul consegue uma belíssima finalização, que a bola vai no travessão. Conseguiu bons passes lá pro lado direito, encontrando Gonzalo Plata, em outro momento o Luiz Araújo. E tanto defensivamente, também melhorou defensivamente. Tem um momento ali que o Saul recupera a posse da bola 2 vezes no campo de defesa, sai jogando com a posse da bola. É impressionante que o Saul, que na minha opinião não estava fazendo um bom jogo, depois das mudanças que o Felipe Luiz fez no Flamengo, especialmente após a entrada do Arrascaeta e do Pedro, eu achei que o Saul melhorou muito do jogo e, para mim, a partir dali foi o melhor jogador do Flamengo até a reta final do jogo. Então, por isso, o Saul está na minha lista ali de atuação mediana. Bom, o Saul tá na minha lista de atuação mediana também. Ele fez 65 minutos horrorosos, essa aqui é a verdade. Muito mal, inclusive, na bola parada. Mas eu concordo com você, os últimos 25 minutos de jogo do Flamengo contra o Vasco, o Saul foi o melhor jogador em campo. Foi o jogador que estava conseguindo, por exemplo, vencer duelos, recuperar a posse da bola, girar a bola de um lado para o outro. Nos últimos 25 minutos, com certeza, o Saul jogou muito bem. Só que o jogo tem 90 minutos. Então, assim, mal em 65 minutos, bem em 25 minutos. Então, ele tá na minha lista de atuação mediana. Gonzalo Plata. Bom, o Gonzalo Plata teve uns bons momentos ali pelo lado direito, conseguiu algumas boas jogadas individuais, ganhou ali algumas disputas com os jogadores do Vasco, porém, ainda assim, outros momentos o Gonzalo Plata, por exemplo, não conseguiu finalizar bem pro gol. Teve uma chance que eu acho que ele finaliza, a bola vai para fora. Então, assim, teve momentos que ele foi bem, outros momentos não tão bem assim. Então, para mim, a atuação do Gonzalo Plata é a atuação mediana. Bom, o Gonzalo Plata, na minha opinião, tá na lista do foi mal. Não gostei da atuação do Gonzalo Plata, com exceção ao lance que ele e Emerson Royal fazem no gol do Flamengo. Para mim, é uma atuação muito discreta do Gonzalo Plata. É um jogador que se movimenta muito e tal, mas também erra muito, acerta. Então, para mim, tá na lista do foi mal. Eu esperava bem mais do Gonzalo Plata, principalmente porque ele era um dos poucos jogadores do Flamengo titular em campo. Então, ele tá na minha lista do foi mal. Mas eu vou botar ele na lista da atuação mediana, mas quero deixar claro, tá na minha lista do foi mal. Carrascal. Bom, eu gostei muito da atuação do Carrascal. Inclusive, para mim, o Carrascal do quarteto de ataque que iniciou a partida foi o melhor jogador do Flamengo. Carrascal muito participativo, bem na troca de passes, ganhando vários duelos ali dos jogadores do Vasco, seja na marcação, seja ali quando tinha a posse da bola. Conseguiu fazer o gol do Flamengo na partida. Conseguiu, por exemplo, dar um passe brilhante para o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique, infelizmente, não conseguiu dominar a bola e finalizar para o gol.
Então, assim, eu gostei bastante da atuação do Carrascal. É verdade também que ele participou do lance do gol do Vasco, né? Que ele perde ali o duelo aéreo com o Ryan e o Vasco acaba empatando a partida. Apesar disso, eu gostei muito da atuação do Carrascal. Então, para mim, o Carrascal não foi bem. Para mim, o Carrascal tá na lista de atuação mediana. Acertou bastante, mas também errou bastante. Errou muito passes ao longo dos minutos que esteve em campo. Acertou alguns, fez o gol. Foi sim o melhor jogador do Flamengo, do quarteto ofensivo que iniciou a partida. E isso para mim não quer dizer absolutamente nada, porque todos os outros foram muito mal. Então, ele foi muito bem porque ele fez o gol e foi muito mal porque ele é um dos grandes culpados do gol do Vasco. Então, para mim, tá na atuação mediana. Sempre deixo claro, se o meu time perde pontos por conta de um jogador não marcar o adversário em uma bola parada, em um cruzamento, em uma finalização, tudo de bom que ele fez despenca e ele vai para atuação mediana. Carrascal vai para a lista de mediano. Everton Cebolinha. Bom, a atuação do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha foi bem no lance do gol do Flamengo, ele consegue uma belíssima finalização para o gol. Mas tirando isso, eu não consigo lembrar muitas mais grandes jogadas do Everton Cebolinha. Ele participa ali do jogo. Acho que ele ali nos primeiros 20 minutos que o Flamengo fez no primeiro tempo ali, no primeiro tempo 20 minutos ok. Eu achei que o Everton Cebolinha participou bem. O Everton Cebolinha, por exemplo, não conseguiu manter aqueles 20 minutos bons que ele tinha feito. E aí teve um segundo tempo que ele volta para o segundo tempo, também não consegue fazer muita coisa. Então, para mim, ele tá ali. Eu tô na dúvida ali entre a atuação mediana e foi mal, então vou deixar para Mariana decidir. Para mim, o Everton Cebolinha tá na atuação foi mal, com exceção ao lance que ele finaliza de fora da área. O que ele fez demais? Ele é atacante. Tinha que fazer alguma coisa mais interessante do que uma finalização de fora da área. Ok, a bola bateu no travessão, tá, mas o que mais ele fez? Exatamente, nada. Quem entrou no lugar dele entrou pior ainda. Então, assim, tá na lista do foi mal. Bruno Henrique. Bom, eu não gostei da atuação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma chance com um ótimo passe do Carrascal. O Bruno Henrique não conseguiu dominar a bola para poder finalizar. Ele chega a dominar a bola, mas não consegue finalizar. O Bruno Henrique, em vários momentos do jogo, disputou ali bola aérea com os zagueiros do Vasco. Tem lances que venceu, tem lances que não venceu. Não sei nem se conseguiu ter alguma finalização no jogo. Não foi uma boa partida do Bruno Henrique. Eu diria até que dos 11 jogadores que iniciou a partida, o Bruno Henrique é um dos piores jogadores do Flamengo ali, ao lado de Léo Ortiz, Ayrton Lucas. Eu não gostei da atuação do Bruno Henrique, então para mim o Bruno Henrique não foi mal. Você ainda foi muito legal com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não está na lista dos piores jogadores em campo. Ele foi o pior jogador em campo, tanto do Flamengo quanto da equipe do Vasco. A única coisa que o Bruno Henrique fez do tempo que esteve em campo foi reclamar desnecessariamente ao longo dos minutos em campo. Não fez absolutamente nada. Está na lista do foi mal. Samuel Lino ali tentou algumas jogadas, jogadas individuais, seja ali fazer a troca de passes para receber a bola um pouco mais à frente. Não conseguiu fazer a diferença. E ainda desperdiçou uma ótima chance, uma das melhores chances do Flamengo no segundo tempo, no lance em que ele cabeceia a bola, não sei se já estava dentro da pequena área, e ele simplesmente não conseguiu cabecear a bola na direção do gol. Se ele consegue cabecear a bola na direção do gol, teria grande chance de fazer o gol, e ele cabeceia a bola totalmente para o lado, e depois a bola ainda volta para a área ali, que pega no Pedro e o goleiro do Vasco faz a defesa. Samuel Lino entrou muito mal, a atuação para mim do Samuel Lino não foi boa, então para mim não foi mal. Dos jogadores do Flamengo que entraram no segundo tempo, para mim o Samuel Lino foi o pior deles. Muito mal, perdendo a posse da bola, parecia perdida ali pelo lado esquerdo. E como você mesmo citou, perdeu provavelmente uma das poucas oportunidades reais que o Flamengo teve de fazer o segundo gol após cabecear para quem? Essa é a questão. Cabeceou para ninguém. Cabeceou muito mal, a bola acabou indo no meio e assim, só resulta assim, em algum lance perigoso, porque a dupla de jogadores do Vasco se enrola totalmente no lance, mas por exceção a isso, fez nada. Samuel Lino, para mim, foi o pior dos jogadores que entraram no segundo tempo. De Arrascaeta. Bom, no primeiro momento, o De Arrascaeta tinha entrado bem no jogo, estava participando bem, inclusive o Flamengo cresce após a entrada do Arrascaeta e do Pedro, mas foi naquele primeiro momento. Depois disso, o Arrascaeta começou a perder muito a posse da bola, começou a errar passes, e teve momentos que o Arrascaeta dominava a bola, se atrapalhava, e o time do Vasco recuperava a posse da bola, assim. Tirando aquele primeiro momento que o Flamengo melhorou após a entrada do Arrascaeta e do Pedro, o Arrascaeta não fez um bom jogo e para mim não foi mal. Para mim o Arrascaeta foi muito mal, essa que é a verdade. Tirando os primeiros 5 minutos que ele entra em campo, que ele tenta alguma coisa, com exceção a isso ele não fez absolutamente nada.
errou um monte de passe, mal posicionado, parecia que não tinha se encontrado ao entrar no segundo tempo. É por isso que eu digo a diferença de você começar um jogo de futebol e a outra diferença de você entrar no segundo tempo. Você viu? Um jogador do nível do Arrascaeta não fez nada, muito pelo contrário, foi muito mal. Pedro. Bom, dos jogadores do Flamengo que entraram na partida, o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. O Pedro conseguiu participar bem de algumas jogadas, melhorou sim o Flamengo no ataque, tanto que o Flamengo cresce após a entrada do Pedro e do Arrascaeta. Só que também é bom destacar que, assim como eu falei do Arrascaeta, eu falo do Pedro, o Flamengo melhorou naquele primeiro momento, mas depois, tanto o time inteiro do Flamengo, o Flamengo começou a errar muitos passes, perder muita posse da bola, e isso, obviamente, acabou fazendo o Pedro participar menos do jogo daquele primeiro início, quando ele entrou no segundo tempo. E já no finalzinho ali do jogo, após um bom cruzamento, o Pedro chega ali tentando fazer o gol. Não era um lance fácil, não era um lance simples, porém, acho que o Pedro poderia ter feito melhor e conseguido fazer o gol. Então, eu não vou dizer que é uma grande chance perdida, porém, é uma chance que poderia ter se tornado gol. Então, para mim, o Pedro, para mim, foi o melhor do Flamengo que entrou no segundo tempo. Então, para mim, o Pedro está na atuação mediana. Bom, o Pedro, na minha opinião, melhorou um pouco o Flamengo quando ele entra assim, o mesmo caso do De Arrascaeta, mas depois não tem tanta coisa assim, com exceção às duas finalizações. A primeira não é finalização, porque o jogador do Vasco chuta a bola e a bola acaba batendo no Pedro, e aí a bola vai no meio do gol, o Léo Jardim faz a defesa. E a segunda eu sei que é um lance difícil, é um lance complicado. Você espera uma finalização um pouco melhor do atacante no qual você considera o melhor do futebol brasileiro. Então, assim, pra mim, o Pedro também tá na lista do foi mal. Luiz Araújo. O Luiz Araújo já foi o último jogador do Flamengo, ele entrou na reta final da partida, e o Luiz Araújo, para mim, participou muito pouco do jogo. É verdade que teve bem menos minutos que muitos que entraram antes, mas ainda assim o Luiz Araújo participou de pouco demais da partida. Teve ali agora na reta final da partida que ele consegue uma boa jogada individual, faz uma finalização, mas a bola vai para muito longe do gol. Muito pouco participativo da partida, um jogador que a gente já elogiou várias e várias vezes por participar muito bem do jogo, por cobrar bem bolas paradas, escanteios, faltas, e consegue boas finalizações de fora da área, porém é mais uma partida do Luiz Araújo que não foi boa. Então, para mim, não foi mal. Para mim, a atuação do Luiz Araújo é quase um nada, com exceção à finalização que ele tem aos 44 minutos do segundo tempo, que ele chuta de fora da área, se resume-se a isso, não tem mais nada, tá na lista do foi mal. Matias Vina. Bom, o Vina foi um dos primeiros a entrar, né? Ele entrou no segundo tempo junto com o Samuel Lino, acho que ele aos 8 minutos do segundo tempo, conseguiu melhorar a parte defensiva do Flamengo. Ainda assim, o Vasco conseguiu criar algumas jogadas ali pelo lado direito de ataque do Vasco, lado esquerdo de defesa do Flamengo. É bom lembrar que também que o Vina erra um passe que termina numa boa finalização da equipe do Vasco, e o Rossi faz grande defesa. Ele consegue, por exemplo, se movimentar bem ali no campo de ataque e chegar à linha de fundo, porém, os companheiros não acertam esse passe longo, essa virada de bola, e aí não adianta nada. Então, assim, para mim, a atuação do Vina foi a atuação mediana. A entrada do Vina melhorou o lado esquerdo do Flamengo na marcação. O Flamengo estava com problemas para marcar aquele lado esquerdo, porque o Ayrton Lucas já estava amarelado. O Matias Vina entrou e deu uma melhorada na marcação pelo lado esquerdo. É verdade, sim, ele erra e o Flamengo quase toma gol. É bom destacar isso. E no setor ofensivo, assim, o Vina até tentou chegar algumas vezes à linha de fundo, mas os passes que deram para ele foram terríveis. Terrível. Tem um lançamento que, pelo amor de Deus, só se ele fosse o Fresh para poder chegar lá e fazer o cruzamento. Então, assim, o Vina até deu a opção para receber o passe, só que os passes foram, assim, assustadores. Então, eu concordo. O Matias Vina também está na minha lista de atuação mediana. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.